Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Hanira Williams tinha 27 anos na época do caso e vivia em Shreveport, na Louisiana, Estados Unidos, com os seus 3 filhos, um de 13, um de 7 e um de 4 anos, a sua mãe Anira e o seu irmão Jamarcey. Ela foi descrita como uma mulher muito extrovertida e brincalhona, extremamente comunicativa e sociável. Ela gostava muito de sair para se divertir com as amigas, em festas ou em bares. Ela também tinha uma personalidade muito forte, ela sempre demonstrava a sua opinião sobre as coisas sem medo do que os outros iriam pensar. Era uma mulher independente, ela também adorava a internet, principalmente o Facebook. Ela usava muito essa rede social como uma espécie até mesmo ali de diário, porque ela desabafava todos os dias ali sobre coisas que aconteciam na sua vida, coisas boas e coisas ruins. Ela contava tudo ali sem nenhuma vergonha de expor as coisas da sua vida e dizia, até mesmo que não ligava para o que as pessoas pensavam, que a vida era dela e ela vivia do jeito que ela queria. A Hanira também trabalhava como designer de interiores e cabeleireira e era assim, que ela conseguiu seu sustento e também o dos seus 3 filhos. Ela namorava há 5 anos já com um homem chamado Jonathan Robinson, de 36 anos. Os dois, segundo a família, se davam muito bem. O Jonathan era um homem carinhoso, tanto com a Hanira quanto com os filhos dela. Ele dava presentes e cuidava das crianças, então a relação dos dois era bastante tranquila. Porém, depois de um tempo, não fica muito claro em que ano, mas o Jonathan acabou tendo que se mudar para Houston, no Texas, provavelmente a trabalho, e então ele e a Hanira continuaram o relacionamento, porém à distância. Como não moravam mais na mesma cidade, a Hanira e o Jonathan passaram a se ver menos, é claro, mas ele viajava frequentemente de Houston para Shreveport para vê-la, eles passarem o fim de semana juntos, terem um tempo para eles ali. Então o relacionamento mudou, mas continuava um relacionamento muito bom. Porém, depois de algum tempo, as coisas mudaram um pouco mais, isso porque o Jonathan começou a namorar uma outra mulher em Houston, no Texas. Essa mulher se chamava Sharika Taylor e não fica claro se o Jonathan contou para a Hanira sobre ela ou como que a Hanira ficou sabendo. O fato é que ele começou a namorar as 2 mulheres ao mesmo tempo e nenhuma das duas pareciam se importar com isso. Ambas sabiam que ele namorava com as 2, elas não gostavam muito uma da outra, tinham sim um ciúme, mas ao mesmo tempo elas não terminavam o relacionamento com o Jonathan, não pediam também para que ele terminasse uma com a outra. Ele mantinha ali o relacionamento com as 2, cada uma em uma cidade, de forma tranquila. Os familiares da Hanira disseram, inclusive, que ela sabia, sim, desse relacionamento que o Jonathan tinha também com essa outra moça e que ela não se importava, continuava namorando com ele mesmo assim. A mãe e o irmão disseram que eles achavam meio estranha essa situação, mas que se a própria Hanira aceitava, estava tudo bem. Afinal de contas, ela sempre deixou bem claro que quem tomava conta da vida dela era ela e as outras pessoas não tinham nada a ver com isso. Porém, com o tempo, a Hanira começou a não ficar mais muito satisfeita com esse relacionamento do Jonathan com essa outra moça. Ele passou a ir visitar ela com menos frequência, não dava mais tanta atenção, ficava mais, com a outra namorada. Então a Hanira foi ficando meio triste, se sentindo ali abandonada, e ela resolveu então terminar o relacionamento com o Jonathan e seguir a sua vida. Porém, quando ela terminou o relacionamento, o Jonathan não gostou.
Ele começou a ir atrás dela, fazer ligações, ir até a casa dela, procurando ela constantemente, querendo voltar a namorar com ela. Como a Rhaenyra não queria, ela começou inclusive a se envolver com um outro rapaz, o Jonathan ficou cada vez mais irritado, começou a persegui-la realmente e a dizer até para amigos dele que moravam ali na mesma cidade que ela, ficar de olho nela para ele, ver quando ela saísse com alguém, né? E esses amigos faziam realmente isso, eles chegavam até mesmo a tirar fotos da Rhaenyra quando ela estava em algum bar ou algum lugar se divertindo com os amigos e mandar para o Jonathan para ele ver o que ela estava fazendo. Então ele mandava mensagens discutindo com ciúmes e era sempre ali uma briga entre os dois. 2 anos se passaram e em 2018 o Jonathan ainda estava namorando com a Sharika e mesmo já tendo se passado 2 anos ele continuava perseguindo a Rhaenyra, continuava pedindo para voltar, para eles se encontrarem e ela continuava dispensando ele sem querer ele de volta na sua vida. Porém, a Sharika, a namorada atual do Jonathan, ficou sabendo sobre tudo isso e não gostou nem um pouco, ficou extremamente enciumada, e então ela fez alguns posts ali no seu Facebook falando mal da Rhaenyra e da família dela, dizendo... Enfim, essas coisas de mulheres aí que tem ciúme uma da outra, que ela era uma mal amada, que ficava correndo atrás do homem dela, aquele monte de coisa aí de briga entre mulher por causa de homem. E a Rhaenyra viu tudo isso, né, também não gostou nem um pouco, e ela também foi lá e fez uma live no Facebook dela, falando mal da Sharika, falando que era o Jonathan que ia atrás dela, que ela não queria nada com ele, expondo toda a situação, né, ali do jeito que, segundo ela, realmente acontecia, que ela tentava fugir do Jonathan, que não queria mais nada com ele, mas que ele que continuava indo atrás dela. O Jonathan e a Sharika viram essa live da Rhaenyra, também não gostaram nem um pouco. Até então, tudo parecia uma briga boba e inofensiva entre duas mulheres que tinham ali estado envolvidas em algum momento com o mesmo homem, porém, tudo isso evoluiu para um nível muito mais sombrio em 12 de abril de 2018. Naquele dia, por volta das 10 horas da manhã, a Rhaenyra estava em casa com a sua mãe e o seu irmão. Os 3 filhos dela estavam na escola porque era meio de semana. E então o Jonathan apareceu na casa. Ele começou a bater na porta, extremamente irritado. A Rhaenyra disse para ele ir embora, ele pedia para ela abrir a porta, ela dizia que não, até que ele conseguiu forçar e arrombar a porta e entrar na casa. Lá dentro eles começaram a discutir, ele estava claramente irritado por conta da live que ela tinha feito, falando todas aquelas coisas, dizendo que ele ficava indo atrás dela e perseguindo ela, falando, né, que a Sharika tinha ficado chateada por conta de tudo isso, e disse para a Rhaenyra que queria que ela pedisse desculpas para a Sharika e dissesse que tudo aquilo era mentira. Porém, a Rhaenyra, é claro, se recusou a fazer isso e ficava constantemente mandando ele ir embora da casa dela. O Jonathan então saiu da casa por um breve momento, ele foi até o carro dele que estava estacionado do lado de fora e buscou uma arma. Ele voltou então para casa e começou a ameaçar a Rhaenyra com a arma, dizendo para ela pedir desculpas para a Sharika. Nesse momento, então, a mãe da Rhaenyra viu o que estava acontecendo e ela conseguiu fugir da casa, foi para a casa de um vizinho e de lá ela chamou a polícia. Enquanto isso, na casa, o Jonathan disse para a Rhaenyra que era para ela iniciar uma nova live no seu Facebook para pedir desculpas para a Sharika. A Rhaenyra disse que ela não estava conseguindo ter acesso ao seu Facebook, isso porque, como eu disse antes, ela usava essa rede social como uma espécie de diário, ela desabafava sobre as coisas do seu dia a dia e quase todas as vezes ela usava uma linguagem meio inapropriada ali, que essas redes sociais não costumam aceitar, então o Facebook dava uma espécie de punição ali para ela e deixava as publicações dela suspensas, né? Ela ficava dias sem conseguir postar nada e então naquele momento ela estava suspensa e não poderia iniciar essa live. O Jonathan ficou extremamente irritado, eles discutiram bastante sobre isso, até que ele chegou na ideia de ela abrir então essa live usando o Facebook do irmão dela.
A Ranira fez isso então, ela pegou o celular do seu irmão, abriu o Facebook dele, iniciou a live e nessa live ela fala várias vezes, que ela quer se desculpar, que ela não devia ter dito aquelas coisas e no fundo dá pra ver o Jonathan passando de um lado pro outro, claramente irritado, com uma arma na mão. Nesse momento, a polícia já tinha chegado no local, eles estavam do lado de fora da casa e começaram a tentar negociar com o Jonathan para ele liberar a Ranira. Porém, ele não quis saber de nenhuma negociação e começou a atirar em direção aos policiais várias vezes, chegando até mesmo a ferir um deles, que precisou ser levado ao hospital. Na live da Ranira, que durou aproximadamente 3 minutos, é possível ver já mais pro final o momento em que o Jonathan diz para ela: "Você acha que eu estou preocupado com a polícia agora? Você quer ser famosa? Eu vou te deixar famosa. Todo mundo quer ser famoso. Vamos ser famosos hoje." Toda essa ação do Jonathan, desde o momento em que ele chegou na casa até o momento em que tudo finalmente acabou, durou cerca de 80 minutos. Até que, pouco depois de ele dizer aquelas coisas que eu acabei de contar para vocês, ele começou a disparar várias vezes contra os policiais lá fora, e então ele simplesmente se virou para a Ranira e atirou nela 4 vezes. Nesse momento, o irmão da Ranira ainda estava na casa e ele viu tudo o que aconteceu, e no momento em que o Jonathan começou a disparar na Ranira, ele, extremamente assustado, conseguiu sair correndo da casa e ir também para a casa do vizinho. Depois disso, o Jonathan ainda ficou dentro da casa alguns minutos e depois saiu e se entregou para a polícia. Na delegacia, ele confessou o crime e disse que estava planejando isso desde o momento que ele tinha acordado aquela manhã. Ele disse que já acordou com essa ideia de ir até lá na casa da Ranira, fazer ela se desculpar com a Sharika e depois tirar a vida dela. Ele também admitiu que no momento em que ele começou a atirar contra os policiais e chegou até a ferir um deles, ele tinha a intenção também de tirar a vida de alguns policiais. No início, ele não parecia nem um pouco arrependido pelo que ele tinha feito, mas posteriormente, enquanto ele estava preso, aguardando o julgamento, ele chegou a escrever uma carta para a mãe da Ranira pedindo perdão por tudo que ele tinha feito. Em seu julgamento, o Jonathan se declarou culpado pelo homicídio da Ranira e mais uma vez se disse arrependido, parecia bastante emocionado e pediu perdão para a mãe da Ranira, e ela então disse que o perdoava. O Jonathan foi condenado então à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em uma entrevista logo após o julgamento do Jonathan, a mãe da Ranira disse que estava feliz com a condenação porque agora, finalmente, ela e sua família poderiam descansar e seguir as suas vidas. Ela ainda disse que perdoava realmente o Jonathan, mas que nunca iria esquecer o que ele fez. Como o Jonathan tinha corrido o risco de pegar a pena capital, a Ranira disse que não queria que isso acontecesse, que tinha ficado feliz com a prisão perpétua, porque ela não concordava e não achava certo ninguém tirar a vida de outra pessoa, mesmo que essa outra pessoa fosse o seu inimigo. Ela disse, abre aspas, "Isso me machuca muito, mas matar o Jonathan não vai trazer a Ranira de volta." Fecha aspas. Depois da morte da mãe, a guarda dos 3 filhos da Ranira foi entregue para a avó materna, no caso a mãe dela. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, a gente se vê no próximo vídeo.